Voltando um pouquinho, em 2018, né, no final de 2017, quando eu ainda estava na Bahia, eu conheci o capitão. O capitão Bolsonaro, que foi um divisor de águas na minha vida, porque aí eu consegui entender muita coisa que eu não entendia sobre mim, foi através dele, né? Eu entendi que muitas coisas que eu via as pessoas defendendo para mim não fazia sentido. Eu não me encaixava no mundo de muitas pessoas com as quais eu convivia, né? E eu não entendia por quê. E junto com o capitão, eu conheci o Olavo, conheci o Ítalo Marcilli, passei a acompanhar, conheci a Sâmia, eu vi aquela mulher linda, né? Rodeada de filhos, acho que na época ela já tinha 5 ou 6 filhos, e feliz, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E eu pensava assim, meu Deus, ela é tão diferente de mim, mas nesse aspecto a gente tem tanta coisa em comum, porque eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar dos meus filhos, eu não vejo isso como sacrifício, eu não vejo, eu vejo como privilégio. E é tão bom quando você encontra alguém que pensa parecido com você. É tão bom achar alguém nesse mundão parecido com você. Mas agora seguindo, né? Já morando aqui, com as igrejas fechadas, eu passei a acompanhar pelo Instagram muita gente do mundo evangélico, do mundo protestante. E a maioria das pessoas que eu acompanhava eram dos adventistas, né? Aí eu conheci o Rodrigo Silva, né? A Simone, que, enfim, tem uma história de vida muito, muito bonita, uma história de fé. E eu comecei a acompanhar o Lamartine Pozzella, né? As coisas que ele, as pregações dele, os conhecimentos dele acerca da palavra, né? Ele é um homem que lê muita Bíblia, que conhece muito de Bíblia. E então, muito influenciada por isso, né? E também, na época que eu estava com ansiedade, a minha irmã só me enviava louvores, né? Gospel, né? Era Davi Sasser, que eu era Ludmila Feber, então eu estava muito nesse mundo, né? Envolvida no mundo evangélico, era tudo que eu consumia. Aí eu conheci o Inteligência Limitada do Rogério Vilela, que ele levava muita gente do mundo evangélico também. Então a minha mente começou a ir mais para esse mundo, né? Evangélico. Mas eu continuava não frequentando nenhuma igreja, né? Continuava em casa. Eu lia muita coisa, via muita coisa, mas eu continuava em casa. A dúvida permanecia no meu coração. E até que na quaresma desse ano, eu resolvi fazer um propósito com Deus. Eu estava cansada de viver dessa forma, vivendo no automático. E eu queria algumas respostas, né? No início do ano, a minha irmã tinha me dito que estava muito, né, balançada a ir para a igreja evangélica. E eu não sei, algo me dizia que não era lá. Eu não queria ir para lá. Ao mesmo tempo que eu estava com dúvida, né, de que eu não queria ser católica, por muita coisa que eu escutava, mas não era lá. Então, na quaresma, eu resolvi fazer um propósito com Deus e eu resolvi tirar o açúcar, tirar totalmente. Tudo que fosse, que tivesse açúcar. Eu lia rótulos e tudo. Por exemplo, ketchup, se tivesse açúcar, que tem, né, eu não consumia. Então, eu falei assim, tem que ser algo muito radical. E quem me conhece sabe que eu sou uma formiguinha com açúcar. Foi difícil. Eu fiquei com medo de como ficaria meu humor. E ficou assim mesmo, né? A gente sabe que fica. Mas deu certo, consegui. Uma semana depois eu voltei aqui para fazer um complemento que eu tinha esquecido, né? Na linha do tempo. Eu tinha esquecido que quando eu estava nesse processo, né, de afastamento da igreja, né, um pouco antes da quaresma, antes de eu fazer o propósito, né, de tirar o açúcar e tal, eu tenho alguns perfis que eu sigo no Instagram, né, a maioria deles é de famílias católicas
de famílias que são abertas, têm abertura à vida e que tem uma filosofia de vida um pouco parecida com a minha. Até então, né, eu não estava frequentando a igreja, mas tinha algumas coisas que eu defendia, né, em comum. E aí eu cheguei no perfil de uma moça de uma mulher que eu sigo ela, que inclusive ela é parteira, e ela mostra o dia a dia dela com a família dela. Ela recentemente mudou para um sítio, e ela estava comemorando, né, que ela tinha construído, né, construído não, que ela tinha, né, feito um altar na casa dela, no lugar onde ficaria a televisão, ela tem um altar. E eu, né, muito abelhuda, me achei no direito de ir lá e comentar, né, no post da mulher, falando que achava legal a questão de não ter TV, porém não concordava com o altar, como se eu tivesse que concordar com algo, né? E eis que eu fui lá e comentei, né, que achava, né, legal o fato de não ter a TV, porém não concordava com o altar, porque eu achava que era idolatria. E choveu muita gente, né, defendendo a mulher, e a maioria, né, católicos, né, até protestante, né, defendendo o direito dela ter, claro, ela tem todo o direito de ter, né, o altar na casa dela, óbvio, e a maioria dos católicos dizendo que eu era católica de IBGE, como pode, né, eu não conhecer, né, a fé que eu dizia defender. Aí o que me chamou a atenção foi o fato de uma moça, né, eu não lembro agora, não recordo o nome dela, onde ela disse para mim assim: você precisa conhecer mais sobre a Igreja Católica, sobre a tradição, o magistério, e você sabia que a Bíblia é um livro católico? Aí eu, até então para mim, né, a Bíblia era um livro evangélico, né? Ela falou: você sabia que a Bíblia é um livro católico, que foi guardada e organizada, e o cânon bíblico foi definido em concílios da Igreja Católica? E aquilo me deixou uma pulga atrás da orelha. E aí eu perguntei pro meu marido, né? E ele falou: sim, é isso mesmo. Eu falei assim: como pode, né? Me digo católica, digo que sou católica e não tinha essa informação até hoje. Como pode? Ficou estranho, né? Até que, próximo ao finalzinho da quaresma, o vizinho virou pra mim e falou assim: por que você não vai? Já tinha falado pra ele, né? Que ele que corta o cabelo dos meus filhos. Eu falava que eu era católica, mas eu não era católica praticante. Como se pudesse ser possível ser católica e não ser praticante. Então ele falou assim: por que você não vai à igreja? Você dizia que não ia porque a igreja é longe. A nossa capela está pronta, inclusive fica a 100 metros da minha casa. Tem missa todos os domingos, às 17 horas. Agora não tem mais desculpa para você não ir à missa. E aí eu pensei: agora não tem mais desculpa. E aí o mês era março, né, o mês do meu aniversário. Eu seguia no propósito sem açúcar. A minha linda irmã me fez uma surpresa, me trouxe um bolo e eu não podia comer, eu não podia provar desse bolo. Eu congelei o bolo e deu tudo certo, eu comi depois, tava maravilhoso. Enfim, e no dia do meu aniversário, exatamente, no dia do meu aniversário, eu fui à missa. Fui eu e o Davi. Né? Eu falei: não, hoje, eu tenho que ir, eu vou. Eu deixei minha irmã, inclusive, aqui em casa, né? E fui. E assim, eu fui mesmo sem entender porque eu tava indo, mas eu sentia que eu tinha que ir. Eu sentia. E aí eu continuei indo à missa, né? Fui no domingo seguinte. E no outro domingo foi domingo de Ramos. Aí eu fui com os meus filhos. Eu lembro que o meu filho estranhou as pessoas com ramo, né? As pessoas com os ramos, né? Teve procissão, a gente não foi à procissão, eu ainda muito tímida, não me achava com coragem de participar de uma procissão, porque até então na minha cabeça aquilo era errado e eu não ia participar daquilo, né? Eu só ia à missa, mas eu não ia participar de nada daquilo. E aí meu filho perguntou porque as pessoas estavam balançando os galhos e eu, né, falei: eu explico em casa. E eu expliquei quando cheguei em casa, né? Mas eu expliquei que eu não acreditava naquilo, né? E aí a gente foi à missa de Ramos, aí teve a semana, né, a Semana Santa, e a gente foi participar da Sexta-feira Santa, que teve
foram todas as comunidades juntas da minha paróquia, e como não cabe na igreja, foi na quadra da escola onde os meus filhos estudam. Então estava muito cheio, muito lotado. A gente chegou atrasado, quase não conseguimos lugar. Tinha muita gente mesmo. E assim, o padre anunciou que teria o beijo da cruz. E eu falei para os meninos, ó, vai ter esse momento, mas a gente não participa, tá? A gente fica no nosso lugarzinho sentado. Até que num dado momento, quando eu me dei conta, eu já estava na fila do beijo da cruz, aonde eu disse que não iria de jeito nenhum. E eu lembro que o meu filho, né, o Joaquim, eu arrastava ele, eu puxava ele. Ele falou, não, mãe, você falou que não pode fazer isso, que a gente não tem que fazer isso. Por que a gente tá indo? Foram 2 horas, né, que aconteceu todo esse... Porque era muita gente, pra vocês terem uma ideia quanta gente tinha. E o meu filho foi sem querer arrastado. E algo me puxou, não fui eu que fui. Não era eu que estava indo. Eu só sabia que eu tinha que ir. Eu só sentia que eu tinha que ir. E a gente foi, né? E assim, depois que teve esse momento, eu só chorava, eu chorava. Eu fiquei acho que uns 40 minutos na minha cadeira. Quando eu voltei para minha cadeira, eu chorava e eu não entendia porque eu estava chorando. E assim, a minha mente abriu assim de uma forma. Foi assim, uma coisa. Eu não sei explicar em palavras, eu não sei, eu sei que eu senti, eu não sei dizer, eu sei o que eu senti. E eu senti como se naquele momento ele me dissesse assim: eu tô te trazendo para perto de mim. Você nunca mais vai sentir esse vazio que você sente. Nunca mais. Eu vou estar com você todos os dias. E aí veio o sábado de Aleluia, nós fomos novamente, foi na quadra da escola, né? Eu fui com os meus filhos. Ah, na sexta teve procissão, mas eu não participei da procissão. Eu queria muito ter ido, mas como demorou muito, foram 4 horas a celebração e as crianças já estavam com fome, enfim, eu voltei para casa. Mas aí no sábado teve a vigília e a gente participou. E assim, o que ficou o que fica assim na minha mente desse dia foi o que meu filho disse para mim, o Joaquim. Disse: mãe, eu nunca vou esquecer aquele sábado. Foi lindo demais. Eu nunca vi uma coisa tão bonita. Eu filmei alguns trechinhos do sábado, porque realmente foi muito lindo mesmo. A missa do sábado de Aleluia é sobrenatural. Só para quem viveu mesmo e vive e entende, né, todos os ritos, para saber o que eu estou dizendo. Então, a gente foi no sábado, a gente foi na missa de Páscoa. Na semana seguinte, eu já estava pegando toda a documentação, matriculando todo mundo na catequese, inclusive eu, né? Me matriculei. Desde então, a gente não parou de ir mais à igreja. A gente ia à missa aqui aos domingos, mas a catequese é feita na paróquia, né? Infelizmente, ainda não temos aqui na nossa capela. E a gente seguiu assim. E aí eu passei a consumir tudo que eu podia, consumir de conteúdo católico, né? Seja no Instagram, no YouTube. Comecei a assistir os podcasts do Ânima. Comecei a acompanhar Padre José Eduardo, Padre Overlan, né? Todos que o meu catequista indicava, eu seguia. Eu já tinha conhecido o Frei Gilson, né, na época lá da minha... Quando eu tava com ansiedade, porque a minha irmã me indicou ele, eu não conseguia dormir, e ela falava pra mim, né, aproveita que você não dorme, vai rezar o terço, né, com o Frei Gilson. Mas eu nunca rezei, eu só passei assim pelo canal, mas não rezei. Mas aí então, né, fazendo a catequese e tudo, aí eu pensei, graças a Deus, agora minha vida entrou nos eixos, né, como a gente diz, daqui pra frente só alegria. Eu entendi que aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar, é aqui onde eu devo ficar. Eu vou procurar entender e conhecer mais da fé católica, né? Eu percebi a beleza e a riqueza da fé católica, entendi as muitas inverdades que são contadas sobre a igreja, muito por conta de versículos soltos da Bíblia, né? Que infelizmente as pessoas usam para deturpar a igreja.
E aí eu, né, bobinha, eu, Alice, né, achei agora tudo vai se encaixar, né, tudo vai se encaminhar. Eis que 2 meses depois, o meu marido fica desempregado. E aí eu vejo a minha fé que eu achava que tinha ser posta à prova. Com isso vieram os medos, as incertezas, né? Só ele trabalhava, né, para manter a casa. Até então eu era só mãe, dona de casa, que não é pouco, né? Mas a gente sabe que não é remunerado. Então, e aí eu me vi nessa situação e eu pensava, meu Deus, agora que eu voltei para a igreja, agora que eu tô tentando levar uma vida certa, dentro dos preceitos da Bíblia, acontece isso. Por que está acontecendo isso comigo? Né? Como a gente é pretensiosa, por que está acontecendo isso comigo? Acontece com milhares de pessoas todos os dias, mas com a gente não pode acontecer, né? A gente não quer sair do nosso mundinho de Alice, encarar e ver que a vida é muito maior do que isso, né? A gente só quer conforto. Então, foi aí que eu entendi que a vida do cristão, do católico, é de cruz. É de todos os dias se colocar aos pés da cruz de Jesus. Né? Se nós queremos ser santos, né? Se nós queremos o céu, Jesus não nos prometeu felicidade plena aqui na terra, e sim no céu. Então, eu decidi fazer o rosário, né? A quaresma de São Miguel, egoisticamente para pedir, né? Pela graça de um emprego para o meu marido, porque eu vi como estava a situação dele, assim, porque mexe com o psicológico, principalmente do pai, do homem, do provedor, né? Quando ele não tá conseguindo exercer seu papel. Então, eu comecei a fazer a quaresma, esse era o meu pedido central, mas, sobretudo, eu sempre falava assim para Jesus, entre um emprego para ele e ele abraçar a fé, eu prefiro que ele abrace a fé. Né, ainda é mais importante para mim, porque infelizmente ele não vai à igreja com a gente ainda. Eu creio que um dia ele irá, mas ele ainda não vai. E um terceiro pedido, né? Na verdade, um segundo, né? O primeiro referia-se ao meu marido. O meu segundo pedido era que a minha irmã, que estava afastada, que ela conseguisse perceber, né, que ela estava equivocada, né? Infelizmente, muita coisa. As dúvidas que foram plantadas na cabeça dela não procediam. Quem nos conhece sabe a ligação que a gente tem. Só Deus explica. O amor que eu tenho por essa garota. Eu chamo garota, a gente tem uma diferença de 6 anos, mas eu me sinto mãe dela. É assim que eu me sinto, mãe. Não é amor de irmã, é de mãe. Então eu vendo ela assim tão afastada, e eu vivendo aquele momento assim de, nossa, eu queria tanto que ela estivesse vivendo isso comigo. E aí eu colocava todos os dias ela nas minhas intenções, e todos os dias quando o Frei falava, né, pra gente compartilhar o rosário, era sempre com ela que eu compartilhava. E dia após dia eu compartilhava e não tinha nenhum movimento dela, né, eu compartilhava os vídeos que eu assistia também, do Ânima com ela e nada. Eu confesso que eu já estava um pouco desanimada. Eu achava que ela já não rezava o terço. Eu lembro que um dia a gente foi dormir na casa dela, a gente rezou o terço. E eu pedi um terço emprestado, que eu tinha esquecido o meu. E ela falou assim, tem um monte, mas eu nem rezo, né? Tá aí. Mas eu sabia que tinha que ser com muito respeito, né? Porque eu respeito muito, né,
as decisões dela, né? A gente tem uma cumplicidade muito grande, eu não queria ferir e chegar assim, né? Sendo invasiva, sempre com muito carinho, muito respeito. E até que a semana passada eu tava num dos momentos assim bem, né, infelizmente desanimada. Eu vou no status do WhatsApp dela e vejo um depoimento que foi o combustível que eu precisava. Eu vou deixar no finalzinho, né? Eu printei o status dela. Não sei nem se ela vai achar ruim. Porque assim foi, pra mim foi a realização. Era o que eu orava todo dia, o que eu pedia todo dia. E se concretizou, aconteceu. Deus fez, Deus trouxe ela. Ele trouxe ela. E hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, que é o dia 25 de setembro, foi o dia da participação do padre Marcelo Rossi, né, no Rosário. O padre Marcelo Rossi tá sempre aparecendo na minha história de vida, né? Vida de fé. Inclusive, eu fui ao Terço Bizantino em 2011, quando eu já estava grávida do meu segundo filho, e levada pela minha tia, né? Que também está sempre presente nesse meu momento de fé. Mas é por isso que, simbolicamente, eu escolhi o dia de hoje para fazer esse vídeo longo. Já está quase terminando, prometo. Então, hoje a minha irmã postou uma foto que eu chorei rios. Ela rezando o terço com a minha tia, com essa minha tia, no dia que o padre Marcelo Rossi, né, estava presente, cheio de simbolismo para mim. A minha irmã, porque eu tanto orei, tanto pedi, e vendo assim o quão ela está tocada pelo Espírito Santo. Não tem nem o que dizer. Me faltam palavras. Tô quase lá. Então, assim, hoje, 36º dia do Rosário. A graça maior que eu pedi, eu ainda não alcancei, né? Meu marido ainda continua em busca de seu lugar ao sol, em busca de um trabalho. Mas se nada tivesse acontecido, já teria valido a pena. Mas a minha irmã, rezando, sabendo que ela tá lá, rezando o terço, às madrugadas, e entendendo tudo que ela tá vivendo, e entendendo acho que conseguindo sanar todas as dúvidas que ela tinha. É Deus, só pode ser Deus, é de Deus, eu tenho certeza que é de Deus. Como eu queria ver tantas outras pessoas que eu amo vivendo esse momento. Mas eu tenho fé, vou seguir rezando, orando, pedindo. Acho que eu tô rezando pouco, né? Para alcançar essa graça. Porque a nossa vida tem que ser de joelho no chão, né? Se a gente quer algo, tem que estar com o joelho no chão, sempre. A gente não pode tirar o nosso olhar do céu em nenhum momento. Nosso olhar tem que estar voltado para o céu, a todo tempo. Se alguém me perguntasse por que ser católica, se alguém me perguntar um dia, e a resposta, para mim é simples, pode não ser para quem vai escutar, mas para mim é simples. É porque é só na Igreja Católica que eu posso ir lá a qualquer momento, a qualquer hora, que Jesus está lá. Não precisa de padre, não precisa de pregações tocantes, emocionantes. Ele está lá para me ouvir. Eu sei que ele está lá, eu sinto ele lá. Né? E assim, eu saio de lá tão cheia de Jesus, tão abraçada, tão amada por Jesus. A Eucaristia,
A Eucaristia é um dos maiores presentes que Jesus deixou pra gente. A sua maior dádiva foi quando ele morreu na cruz por nós, né? Sua maior entrega. Mas ele nos deixou a Eucaristia. Ele morreu, mas deixou o seu corpo, o seu sangue, para a gente poder comungar, receber todos os dias, se assim a gente desejar e puder. Então, a Eucaristia é verdadeira, irmãos. É uma pena que muitas pessoas não tenham a verdadeira dimensão do que é. E que façam por simbolismo. A maioria não acredita que realmente é Jesus. Mas eu sei que é. E muita gente sabe que é. Graças a Deus por isso. E uma coisa que eu esqueci de falar, anotei, mas esqueci de falar, que durante esse meu processo, através da querida Michele, que também tem grande responsabilidade nisso tudo, eu conheci o professor Eduardo Faria. E se você quer conhecer um pouquinho da beleza, da maravilha que é a fé católica, acompanhe o professor Eduardo, principalmente no YouTube. Ele tem um canal chamado Catolicismo Blindado, e assim, ele faz live, né, todas terças e quintas. Nas terças ele sempre leva pessoas que eram protestantes ou de outras denominações e se tornaram católicos. E às quintas-feiras, normalmente ele faz vídeo fazendo react, né, reagindo a inverdades sobre a fé católica que são ditas por muitos protestantes. O professor Eduardo, ele é um ex-pastor presbiteriano que se converteu à fé católica. E por isso, né, ele leva, a maioria das pessoas que ele leva, 99% das pessoas são pessoas oriundas da igreja evangélica protestante, né? Então são muitas histórias. Não tem como, assim, eu já maratonei muita coisa, mas tem muita coisa no canal dele. E assim, então, cada história é mais tocante que a outra. Mas duas histórias me chamaram muita atenção. Uma foi do Henrique, né, que ele é procurador, né, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, do TCU do Rio de Janeiro, e de um casal, né, que eles são casados há pouco tempo, de uma moça filha de pastor da Assembleia, se não me engano. Eles são nordestinos, mas eles moram aqui em São Paulo. A história deles é assim, é de arrepiar, sem contar a história do professor, a história de conversão dele, tudo que ele abriu mão, tudo que ele viveu para poder abraçar a fé católica. É magnífico, é magnífico. Obrigada, Michele. A Michele curtiu um post dele no Instagram e eu cheguei na página dele. Obrigada. Obrigada, professor. E assim é a minha história de 200 páginas. Eu sou muito prolixa, né? Não consigo resumir muito. Eu sei que dava para resumir em um terço tudo isso, mas eu ainda não sei como eu vou dividir essa história. Em quantos minutos? Eu sei que eu vou dividir, porque ficou muito grande. Eu já tive uma noção aqui, ficou muito grande, deu para ter uma ideia. E eu vou ver como que eu vou postar. E fica aí para quem interessar, quem quiser, se um ou dois assistirem, né, essa minha série, eu já vou ficar muito feliz, amém, né, porque assim, eu quero deixar registrado aqui esse dia, esse momento, que para mim tem sido maravilhoso. E eu sigo com a minha catequese, tentando aprender cada dia mais, um pouquinho. Agradeço a Deus, porque Deus preparou tudo com tanto zelo. Preparou uma paróquia para mim, onde, né, o padre é uma bênção. Eu tinha muito medo da TL, né, e o padre é uma bênção. Preparou um catequista que é uma bênção. Preparou pessoas, né, que têm valores e propósitos com que eu já tinha e eu nem sabia que tinha. Então, obrigada por tudo.